Glória a Deus, salve nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite para trazer essa palavra. Já foi ministrada aqui nessa noite, as irmãs já trouxe a mensagem nessa noite. E eu creio que essa mensagem, se você abrir o seu coração nessa noite, essa mensagem já tem o poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E eu creio no poder dessa palavra. Nessa noite eu quero deixar também uma mensagem aonde se encontra em Lucas 19, versículo 9 e versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa noite. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Palavra do Senhor em Lucas 19 nos relata sobre esse homem chamado Zaqueu. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele estava de passagem pelaquela cidade. E a palavra diz que onde Jesus estava passando, havia uma grande multidão ao redor de Jesus. Porque onde Jesus chegava, havia dois tipos de multidões. Havia aquela multidões que ia atrás de Jesus, porque Jesus multiplicou o pão, ou porque Jesus ele fez alguma cura. Mas também havia multidão que ia atrás de Jesus para perseguir Jesus, porque ele ali fazia a cura, e ali Jesus ele veio fazendo grandes prodígios onde ele passava. Mas ali naquele momento aquela multidão estava ao redor de Jesus, e a palavra diz que ali havia um homem chamado Zaqueu, e aquele homem chamado Zaqueu, a palavra diz que esse homem era um homem de pequena estatura, e a palavra diz que Zaqueu queria ver quem era a pessoa de Jesus. E Zaqueu, desejando ver quem era a pessoa de Jesus, havia uma multidão que não permitia Zaqueu ver quem era Jesus. Mas Zaqueu vai dizer, olha, eu subirei. Zaqueu, ele subiu naquela figueira brava, para quando Jesus passasse ali, ele pudesse ver quem era a pessoa de Jesus. Zaqueu, ele subindo naquela figueira, a palavra diz que quando Jesus, ele chega embaixo daquela figueira, agora Jesus que olha para cima e vê Zaqueu, mas Jesus, ele diz, Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, desça daí, que hoje me convém ficar na sua casa. O interessante é que a palavra diz que Zaqueu, ele desceu dali jubilante, ele desceu dali alegre, e ele desceu e recebeu Jesus na casa dele. E Zaqueu abrindo a porta da casa dele para que Jesus entrasse. A palavra diz, a palavra vai dizer que ali estava Zaqueu sentado naquela mesa juntamente com Jesus. E Zaqueu tem naquele diálogo com Jesus. Zaqueu olha para Jesus e fala, mestre, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E ali a palavra do Senhor vai dizer que aquela mesma multidão que estava ao redor de Jesus, aquela multidão não se alegrou de Jesus estar na mesa, estar na casa de Zaqueu. Aquela multidão vai reclamar, aquela multidão vai falar como ele entra na casa de um pecador, como ele entra e senta na mesa de um pecador. Meu amado, deixa eu falar para você nessa noite, se você abrir a porta da sua casa, Jesus ele entra. Se você abrir a porta da sua casa, Jesus ele entra, ele está contigo, assim como ele esteve com Zaqueu. Ele entra. Quando Jesus ele bate na porta, a palavra diz, eis que eu estou à porta, eu estou batendo. Eis que eu estou à porta, eu estou batendo. Se você ouvir a voz, eu entrarei, cearei, estarei contigo. Então Zaqueu ele deu a voz, ele deu ouvido à voz de Jesus. E Zaqueu ele abre a porta para Jesus. E Zaqueu ali ele abre a porta da sua casa para Jesus. E Zaqueu não abre somente a porta da sua casa, mas Zaqueu também agora abre a porta do seu coração. E ele tem um encontro
encontro com Jesus. E Jesus, a palavra diz que, olha, hoje entrou a salvação nessa casa. Mas Zaqueu, ele tomou uma atitude. Zaqueu, ele tomou uma posição na vida dele. Muitas vezes o que precisamos, meu amado, você que está me ouvindo nessa noite, muitas vezes nós precisamos é tomar uma posição na nossa vida. Quando nós tomamos uma posição na nossa vida, e Jesus, ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, ele entra na nossa família, e Jesus, ele começa a colocar as coisas no lugar. E o interessante é que Jesus, ele em momento nenhum apontou para Zaqueu, momento nenhum Jesus ele julgou Zaqueu, momento nenhum Jesus ele apontou para Zaqueu, para falar que Zaqueu roubava, que Zaqueu não era uma pessoa honesta, não, pelo contrário, Zaqueu ele entendeu quem era Jesus, Zaqueu ele tem um entendimento quem era Jesus. Mas por que Zaqueu entendeu quem era Jesus? Talvez Zaqueu ele já tinha sido apontado. Talvez a liderança, o sacerdote, aqueles homens, talvez alguém já tinha apontado Zaqueu. Mas Zaqueu agora vai ver que Jesus é diferente, porque Jesus ele não aponta Zaqueu. Jesus ele apenas tem um diálogo com Zaqueu. E Zaqueu ele vai entender quem é a pessoa de Jesus. E Zaqueu ele passa a crer em Jesus. E Zaqueu dá crédito na pessoa de Jesus. Meu amado, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Jesus e nós temos uma mudança de vida, quando nós olhamos para Jesus e conhecemos quem é Jesus, e nós temos uma mudança de vida, uma mudança de caráter, porque Zaqueu falou, olha, se eu tenho roubado, ele não falou eu roubei, não, ele falou, se eu tenho, eu devolvo. Então foi a hora que Jesus entendeu, foi a hora que Jesus olhou para Zaqueu e viu que Zaqueu, verdadeiramente, ele estava tendo uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Foi nesse momento que Jesus fala, hoje entrou a salvação nessa casa. A salvação quem traz na sua casa, meu amado. A salvação ela bate na porta do homem todos os dias. Todo dia nós temos a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Zaqueu ele não perdeu a oportunidade que ele teve. Zaqueu ele não perdeu aquela oportunidade. E Jesus ali diz, olha, a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. A salvação entrou nessa casa porque Zaqueu, ele abriu a porta. Porque Zaqueu, ele deu ouvido à voz de Jesus. E Zaqueu ali, ele teve uma mudança de caráter. Zaqueu, ele se alegrou com Jesus na sua casa. Jesus, ele bate na nossa porta. Jesus, ele nos convida. A palavra diz em Mateus 11, versículo 28. A palavra diz, vinde a mim. Zaqueu, ele subiu para ver Jesus. Zaqueu, ele subiu para ver quem era a pessoa de Jesus. Mas quando Zaqueu sobe, agora é Jesus que olha para Zaqueu. Agora é Jesus que convida Zaqueu. Zaqueu, desça daí. Zaqueu, desça daí que hoje me convém, Zaqueu. Hoje me convém entrar na sua casa, Zaqueu. Hoje me convém a pousar na sua casa, Zaqueu. Então, meu amado, quando nós damos um passo para Jesus, quando nós damos um passo para Jesus, Jesus ele entra na nossa vida. Eu não estou falando nessa noite que quando Jesus entra na minha e na sua vida, parou, acabou as lutas. Quando Jesus entra na nossa vida, todo problema é resolvido. Não, pelo contrário, meu amado. Aí é que nós entendemos que os problemas da vida nós podemos vencer através de Jesus. Aí que nós entendemos que através de Jesus nós podemos vencer o problema. Talvez nessa noite você está frustrado com o falso evangelho. Talvez nessa noite você está frustrado com o evangelho mentiroso que foi pregado para ti. Meu amado, o evangelho, meu amado, é libertação, é cura, é renovo para a eternidade. Quando
nós vem para Cristo, não quer dizer eu me converti, acabou minha luta, acabou aquilo que eu passava, acabou, agora eu vou enricar, agora eu vou ganhar, eu não tenho mais problema, não. Isso não é o Evangelho. Pelo contrário, quando nós vem para Cristo, o entendimento que nós temos é que agora nós temos quem luta por mim, quem luta por você. A palavra diz que o apóstolo Paulo ele estava indo em caminho a Damasco, ele estava indo para perseguir a igreja. Ele estava com uma grande perseguição sobre a igreja. Quando Paulo perseguia, Paulo ele dava ordem. Mas quando Paulo se converte, Paulo agora ele passa a ser perseguido. Agora Paulo vai conhecer, ele vai entender o que é servir a Cristo. E Jesus vai dizer, olha, eu mostrarei quanto esse homem sofrerá por causa do meu nome. Então não se engane, meu amado. Jesus ele está voltando, Jesus ele está vindo, Jesus ele está às portas e ele voltará. Mas para isso nós temos que ter uma atitude, nós temos que ter uma atitude, abrir a porta da nossa vida, da nossa casa, para que Jesus possa entrar. Talvez nessa noite você deve falar para mim, mas pastor, a minha vida eu me converti, muita coisa tem acontecido na minha vida. Nós não estamos isentos de passar por coisas nessa vida. A nossa certeza é como Paulo, o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Então Paulo ele falou, olha, o meu viver eu vivo em Cristo. Eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter alimento, eu aprendi a sofrer, eu aprendi a me alegrar, eu aprendi todas as coisas com aquele que me fortalece. Então o Evangelho, meu amado, o Evangelho, muitas vezes a gente servimos a Cristo, a gente pensa que estamos isentos de adoecer, de passar por algo, não, isso nós não ficamos isentos. Jesus ele dá livramento, Jesus cura, Jesus ele liberta, mas se ele curar ele é Deus, mas se ele não curar ele continua sendo Deus. Então Paulo ele vai dizer, olha, eu vou viver com Cristo, mas se eu morrer também, ele estará com Cristo. Então nessa noite, meu amado, essa palavra é para você que está me ouvindo, é para mim que estou passando essa mensagem. Zaqueu ele só queria ver Jesus. Zaqueu ele subiu ali só porque ele era um homem de pequena estatura. E ele só queria ver quem era a pessoa de Jesus. Zaqueu não subiu no plano de Jesus entrar na casa dele. Ele não subiu nesse plano. Mas quando ele sobe, Jesus olha para ele. Jesus olha para Zaqueu e entra na casa de Zaqueu. Jesus ele olha, meu amado. Mas nós temos que dar um passo para Cristo. Nós temos que dar um passo. Jesus ele nos convida. Queira estar com Jesus. Ele é o caminho que nos conduz à salvação. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. É somente Jesus Cristo. Que nessa noite você possa dar crédito a essa palavra. Palavra que salva, palavra que cura, palavra que liberta. Porque ele é o único Salvador, ele é o único mediador. É o Cristo, aquele que entrou na casa de Zaqueu. Então nessa noite, que essa mensagem, essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nessa noite eu oro, levanto as minhas mãos nesse lugar. Pai, em direção ao setor QNR, em direção ao setor CNR, cada vida, cada família, cada lar nessa noite. Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder nesse lugar. Pai amado, cada vida que me ouviu, cada vida que vai me ouvir, Pai, em nome de Jesus, nós pregamos, Pai, essa palavra, porque nós cremos no poder dessa semente. Nós cremos que há de cair em terreno bom e há de dar fruto, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite eu oro, te entrego a sua filha, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, segure em nossas mãos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.